Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 1. A magia no caos? O que é magia? O mundo é mágico. Talvez tenhamos essa impressão ao escalar uma montanha e olhar para a paisagem lá embaixo, ou quando sentimos tranquilidade e satisfação ao final de um daqueles dias em que tudo correu bem. A magia é um portal pelo qual adentramos o mistério, o domínio do selvagem e a imanência. O mundo em que vivemos, subjugado por sistemas amplos e superabrangentes de controle social e pessoal, reforça o tempo todo a mentira de que somos pessoas sozinhas, desamparadas e incapazes de provocar qualquer mudança. Magia tem a ver com mudança, mudar nossas condições para que nossa vida se alinhe cada vez mais a um senso de responsabilidade pessoal, mudar para provocarmos alterações ao nosso redor, se assim quisermos, para não sermos meras engrenagens indefesas de um universo mecânico qualquer. Todo ato de libertação pessoal e coletiva é um ato de magia. A magia nos leva à euforia e ao êxtase, à descoberta e ao entendimento, à transformação de nós mesmos e do mundo do qual somos parte. Por meio da magia, podemos explorar essas possibilidades de liberdade. Parece algo bem simples, mas não. A magia acabou obscurecida sob o peso das palavras, um turbilhão de termos técnicos que excluem quem não se iniciou e servem às pessoas que avidamente legitimam sua pompa e arrogância com jargões científicos. Criaram-se espaços espirituais abstratos, e no meio deles se erguem as construções de Lego babélicas dos planos interiores, hierarquias espirituais e verdades ocultas que desconsideram que o mundo ao nosso redor é ele mesmo mágico. Tem-se procurado o mistério no lugar errado. Vasculhamos línguas mortas e tumbas atrás de conhecimentos secretos, ignorando o mistério da vida ao nosso redor. Por isso, esqueça por um momento tudo o que você já leu sobre alcançar a iluminação espiritual, tornar-se magista de altíssimo nível e impressionar colegas com um palavreado todo pretensioso e rebuscado. A magia é surpreendentemente simples. Mas o que ela pode oferecer? Um meio de nos desenredarmos das atitudes e restrições com as quais fomos criados e que definem os limites do que podemos nos tornar. 2. Modos de analisar nossa vida a fim de procurar, compreender e modificar padrões comportamentais, emocionais e mentais que impedem nosso aprendizado e crescimento. 3. Mais autoconfiança e carisma pessoal. 4. Uma percepção ampliada do que é possível realizar quando nos entregamos de corpo e alma. 5. O desenvolvimento das capacidades, habilidades e percepções pessoais. Quanto mais vivenciamos o mundo, mais compreendemos que ele está vivo. 6. Diversão. A magia deve ser feita com prazer. 7. A capacidade de provocar mudanças de acordo com a vontade. A magia pode fazer tudo isso e ainda mais. É uma atitude em relação à vida que começa com as questões mais básicas do que preciso para sobreviver? Como quero viver? Quem eu quero ser, para então oferecer um conjunto de armas e técnicas para atingir esses objetivos. O que é magia do caos? No que se pensa quando se ouve a palavra caos? Um estado de coisas em que o acaso reina supremo. Um estado desorganizado de matéria primordial anterior à criação. Uma massa ou estado confuso. O caos foi a fonte primordial, anterior a tudo. Não é anarquia, é caos. No princípio, havia apenas o caos. Agentes do caos lançam olhares inflamados a todo mundo que percebe o seu modo de ser. É preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. A matéria é uma ilusão, a solidez é uma ilusão, nós somos uma ilusão. Só o caos é real. No infinito dos céus, brilha o semblante do caos. O caos é tudo isso e ainda mais. Trata-se de um termo que significa algo diferente para cada pessoa, e nenhum de nós pode ignorá-lo.
Pelo menos a partir da década de 1970, a palavra caos se popularizou em meio a uma revolução de pensamento e método, gerando uma nova forma de ciência e novas tecnologias, uma nova visão de mundo. Enquanto a teoria do caos gerava discussões dentro da comunidade científica, a magia do caos criava polêmicas em meio aos círculos de ocultistas e acabou recebendo diferentes rótulos, como a telema inglesa, a forma mais obscura dos poderes sombrios, e magia da pesada, em oposição à de quem pega leve. A visão de mundo científica, que estabeleceu os limites da experiência humana como geralmente a concebemos, está ruindo e é em torno disso que essa revolução orbita, o que também nos faz reconhecer a necessidade de novos modelos, novos ideais e novos modos de ser, além de algo ainda mais importante, novos modos de fazer. A magia do caos é uma nova compreensão do que significa fazer magia. Princípios centrais da magia do caos. Embora os sistemas mágicos geralmente tenham como base algo como um modelo ou mapa do universo físico e espiritual, tais como a árvore da vida cabalística, que por vezes pode ser descrita como um grande fichário cósmico, a magia do caos se baseia em pouquíssimos princípios centrais, que, no entanto, não são axiomas universais, então fique à vontade para substituí-los. Recusa ao dogmatismo. Magistas do caos se esforçam para não cair em dogmatismo, a não ser que assumir uma postura dogmática faça parte de um sistema de crenças temporário que tenham adotado. Discordianistas usam catmas como nós, discordianistas, distraídos venceremos. Por isso magistas do caos se sentem à vontade para mudar de opinião, se contradizer e elaborar argumentos que sejam, ao mesmo tempo, plausíveis e implausíveis. Já foi dito que as pessoas investem muito tempo e energia em ter razão sobre as coisas. O que há de errado em estar errado às vezes? Soberania da experiência pessoal. Em outras palavras, não acredite em mim quando eu digo que tal coisa é isso ou aquilo, vá você ver o que é. A magia já sofreu demais com teóricos de gabinete que perpetuaram mitos e informações desatualizadas por mera preguiça. Às vezes é interessante fazer perguntas estranhas só para ver a reação de quem se diz especialista. Há quem prefira abrir a boca só para vomitar um monte de palavras e depois admitir que não sabe responder, mas quem conhece de verdade costuma dizer simplesmente que não sabe nada de porra nenhuma a respeito. Quando a magia do caos começou, as pessoas que a praticavam chegaram à incrível descoberta de que qualquer técnica mágica pode ser descrita em termos bem simples quando despida dos dogmas, das crenças pessoais, das definições e das posturas que adotamos em relação à magia. Excelência técnica. Um dos equívocos mais antigos sobre a magia do caos é a ideia de que quem a pratica tem carta branca para fazer o que quiser e, por conseguinte, ser negligente, ou pior, medíocre, ao avaliar a si e analisar seu próprio desenvolvimento. Não é assim. A abordagem caoísta sempre defendeu que devemos nos analisar e nos avaliar com rigor, além de enfatizar a prática na experimentação de técnicas até alcançarmos os resultados desejados. Para aprender a fazer magia é necessário desenvolver um conjunto de aptidões e habilidades. Se é para se envolver com essas esquisitices, por que não se dedicar ao máximo? Descondicionamento. Uma das primeiras tarefas propostas pelo paradigma do caos é o descondicionamento minucioso das próprias crenças, atitudes e ficções a respeito de si, da sociedade e do mundo. Nosso ego é a ficção de uma identidade estável, mantida através de oposições entre o que sou, o que não sou, o que gosto, o que não gosto, crenças sobre política e religião, gênero, papel do livre-arbítrio, raça, subcultura, etc. Tudo isso nos ajuda a sustentar uma noção estável de eu, enquanto nosso modo peculiar de tentar fugir dessa mesma estabilidade nos dá a sensação de sermos indivíduos únicos. Ao fazer exercícios de descondicionamento, começamos a romper cada vez mais com o consenso sobre a realidade e a nos desapegar, ou assim esperamos, das crenças e ficções do ego, sendo capazes de descartá-las ou modificá-las conforme necessário. Diversidade de abordagens. Como já vimos, nas abordagens tradicionais, a magia é preciso escolher um sistema específico e se ater a ele. A perspectiva do caos,
porém, no mínimo encoraja a seguir uma linha de desenvolvimento eclética, e magistas do caos têm liberdade para trabalhar com elementos de qualquer sistema mágico, religião, culto, da parapsicologia, ou mesmo com temas da literatura, televisão, etc. Isso significa que, se perguntarmos a duas pessoas que são magistas do caos sobre o que estão fazendo em um dado momento, raramente haverá consenso em suas abordagens. Isso dificulta definir o caos como uma ou outra coisa, o que também acaba incomodando quem gosta de definir com muita clareza e precisão seu modo de encarar a magia. Gnose. Conseguir entrar voluntariamente em estados alterados de consciência é fundamental para a prática mágica. Costuma-se fazer uma distinção entre consciência ordinária e estados alterados, quando, na verdade, nós estamos transitando o tempo todo entre diferentes estados de consciência, como devaneios, o piloto automático, quando realizamos ações sem nos dar conta do que fazemos, e graus variados de atenção. Contudo, no que diz respeito à magia, as técnicas de alteração voluntária e intensa de estados de consciência podem ser divididas em duas categorias de gnose fisiológica, técnicas inibitórias e fisicamente passivas, como meditação, yoga, scrying, contemplação e privação sensorial, e técnicas excitatórias, que envolvem canto, batuque, dança e excitação emocional e sexual. Uma breve história do caos. O movimento da magia do caos deu seus primeiros passos no final da década de 1970, na Inglaterra. Enquanto o surgimento do punk rock dominava as manchetes dos jornais, e cientistas do mundo inteiro começavam a investigar o misterioso mundo matemático dos fractais e da dinâmica não linear, uma nova abordagem de prática mágica era sintetizada nos cafundós de West Yorkshire. Na época, o ocultismo inglês era dominado, em sua maior parte, por três correntes: bruxaria popular, cabala ocidental e telema. Pelo menos o número de pessoas interessadas nelas era grande o bastante para produzir revistas sobre o assunto. Em uma dessas revistas, The New Equinox, foram publicados os primeiros escritos de Peter J. Carroll, considerado o maior expoente da magia do caos moderna. Por volta de 1978, apareceram as primeiras propagandas da Illuminatis of Thanateros, IoT, Iluminados de Thanateros, uma ordem cujas práticas mesclavam xamanismo, taoísmo, tantra e telema. Pouco depois disso foi lançada a primeira edição de Liber Null, de Peter Carroll, que descreve as bases filosóficas e práticas do que seria a magia do caos, embora não utilize esse termo. Ao Liber Null seguiu-se The Book of Results, de Ray Shervin, que explicava com clareza a grande inovação mágica de Austin Osman Spire, a magia de sigilos. Austin Osman Spire é considerado por muitos como o avô da magia do caos. Uma figura obscura, trazida ao público por obra de Kenneth Grant, Spire foi um incrível artista mago, feiticeiro e espiritualista. Numa época em que muitos de seus contemporâneos desdenhavam das mesas girantes e dos contatos com guias espirituais em favor de cerimônias laboriosas à moda Rosa Cruz, Spire fazia pinturas de espíritos com os quais entrava em contato e usava seu próprio sistema de letras sencientes, os sigilos, para manifestar seus desejos. Spire não era muito fã do estilo de magia da Golden Dawn e fez alguns comentários bastante ácidos sobre o assunto em O Livro do Prazer, publicado em 1913. Outros enaltecem a magia cerimonial e supostamente experimentam muito êxtase. Nossos manicomios estão superlotados, o palco foi invadido e está abarrotado. É simbolizando que nos tornamos o simbolizado? Se eu me coroasse rei, seria eu um rei? Prefiro ser objeto de aversão e pena. Esses magistas, cuja insinceridade é sua segurança, não passam de dandes desempregados dos bordéis. A magia nada mais é que a habilidade natural de atrair sem pedir, cerimônia genuína, sem afetação, cuja doutrina é a negação da deles. Eu conheço bem a eles e ao credo que professam, que ensinam medo de sua própria luz. Suas práticas provam sua incapacidade, eles não têm magia para intensificar o normal, a alegria de uma criança ou de uma pessoa doente, nem para evocar o prazer ou a sabedoria a partir de si mesmos. O Livro do Prazer, Amor de Si, a Psicologia do Êxtase, contém os fundamentos da filosofia mágica de Spire e as principais técnicas com as quais ele a colocava em prática.
O livro não é fácil de ler, e com frequência é considerado um místico incompreensível. Seu vocabulário é amplo, a forma como usa a gramática é estranha, e ele emprega diversos termos num sentido diferente do uso geral. Por outro lado, ele também não estava tentando escrever no estilo de manual com o qual os leitores modernos estão acostumados, e estilisticamente o livro do prazer parece um velho grimório antes de ser passado a limpo. Felizmente o livro dos resultados ofereceu uma explicação bem clara da magia de sigilos, e o Liber Null também aborda o conceito do alfabeto do desejo dispare. Outra influência poderosa no desenvolvimento da magia do caos foi a obra de Aleister Crowley. Crowley sintetizou uma visão de mundo mágica, um psicocosmo a partir de seus estudos sobre magia e esoterismo, incluindo a Golden Dawn, o yoga, a alquimia e a cabala, além de sua experiência com outras áreas. Aqui, no entanto, a vida dele nos interessa mais do que seus volumosos escritos mágicos e místicos. Crowley pegou sua experiência pessoal, mágica ou não, e criou seu próprio círculo fechado para além das fronteiras da moralidade convencional. Ele procurou intencionalmente experiências extremas, enquanto ao mesmo tempo ocultava e revelava muito de si através de uma série de personalidades exuberantes. Em parte, magistas da atualidade se interessam por Crowley porque o que ele criou tem uma força duradoura, um psicocosmo que continua a ser desenvolvido e matizado em diferentes formas. Crowley não exatamente seguia uma tradição, ele incorporava um processo dinâmico de envolvimento com a realidade, criando sua própria rota a partir do que encontrava pelo caminho, não importa o que fosse. O desenvolvimento inicial da magia do caos foi caracterizado por uma rede pouco integrada de grupos informais que se reuniam para fazer experimentações com as possibilidades da nova corrente. Com o fim da The New Equinox, a meninada do caos passou a relatar seus resultados e heresias nas páginas de uma nova revista de ocultismo britânica, The Lamp of Thoth. Os primeiros livros sobre o tema também vinham acompanhados por 2 fitas cassete, The Chaos Concept, que discutia os conceitos básicos da magia do caos, e The Chamber, uma jornada de visualização, Pavorkin, guiada com ambientação de ficção científica que combinava elementos de Jornada nas Estrelas e de livros de Michael Moorcock e H.G. Wells. Depois, a editora The Sorcerer's Apprentice lançou reimpressões de O Livro dos Resultados, reimprimiu Liber Null e lançou Psiconauta, de Peter Carroll. Essas obras, junto aos artigos do crescente corpus caoísta da The Lamp of Thoth, incentivaram mais pessoas a experimentar essa nova abordagem. Graças aos esforços de Ralph Tegtmeyer, a abordagem do caos também passou a receber atenção na Europa continental. A magia do caos tem como mensagem básica o fato de que o importante mesmo é fazê-la assim como o sexo, não existe teorização e intelectualização que possam substituir a experiência real. Por isso Liber Null, de Carroll, apresenta o esqueleto das técnicas mágicas que podem ser empregadas por magistas para mudar suas próprias circunstâncias. O Liber Null é focado em técnicas e afirma que os verdadeiros métodos da magia de diferentes sistemas são basicamente os mesmos, apesar das diferenças entre símbolos, crenças e dogmas. O sistema de símbolos que cada pessoa pretende empregar é uma questão de escolha, e a teia de crenças que enredam esses sistemas é um meio para um fim, mais do que um fim em si mesma. Falarei mais sobre isso adiante. Uma influência importante no desenvolvimento da magia do caos foram os escritos de Robert Anton Wilson e companhia, particularmente a Sociedade Discordiana, que venerava Ares, a deusa grega do caos. Discordianistas chamaram atenção para o fato de nunca haver humor, palhaçada e atitudes descontraídas em geral na magia, que costuma assumir um ar muito sério e prepotente. Havia, e em certa medida ainda há, uma tendência entre ocultistas de pensar em si como uma elite de pessoas iniciadas, em contraste com o restante da humanidade. A Sociedade Discordiana é, em suas próprias palavras, uma tribo de gente da filosofia, teologia, magia, ciência, arte, de gente palhaça e de gente maníaca intrigada por Eris, a deusa da confusão, e por suas proezas. A Sociedade Discordiana se popularizou, a princípio, pela famosa trilogia De Illuminatus, de Robert Shea e Robert Anton Wilson, e pelo livro Principia Discordia, de Malaclipse,
o jovem, que define os princípios básicos da religião discordiana, também centrada na deusa grega Eris. Segundo a tradição, Eris era filha de Nix, a noite, e esposa de Cronos. Ela gerou todo um bando de deuses: pesar, esquecimento, fome, doença, peleja, assassinato e mentiras. Que belas crianças! Os gregos antigos atribuíam a ela todo tipo de perturbação ou discórdia. Com a queda dos impérios antigos, Eris desapareceu, apesar das suspeitas de que ela tenha dado uma mãozinha na manifestação das primeiras burocracias, formulários em 3 vias e companhias de seguro. Ela só reapareceu aqui na nave espacial Gaia por volta do final da década de 1950, quando se revelou para 2 jovens californianos, que viriam a ser conhecidos como Omar Ravenhurst e Malaclipse, o jovem. Eris os nomeou guardiões do cão sagrado e lhes deixou um pedido: digam a essa humanidade reprimida que não há regras, a não ser que ela mesma opte por inventá-las. Depois disso, Omar e Mal proclamaram um ao outro sumo sacerdote de sua própria loucura, e cada um deles se declarou uma sociedade da discórdia, seja lá o que isso signifique. Desde então, Eris deixou de ser apenas uma nota de rodapé na história e ascendeu ao estado de mega-estrela mítica, e o movimento discordiano, se é que existe, vem crescendo em ambos os lados do Atlântico, auxiliado pela tática discordiana de declarar que todo mundo é um papa legítimo. Mais pessoas têm gostado da ideia de uma religião baseada na celebração da confusão e da loucura. O mito grego central em que Eris tem um papel maior é na interminável novela Monte Olimpo, Lar dos Deuses, no episódio em que, sem querer, ela faz estourar a Guerra de Troia. Parece que Zeus deu uma festa e não quis convidá-la por conta de sua reputação de encrenqueira. Enfurecida com o desdém, Eris criou um pomo de ouro no qual estava inscrita a palavra Caristi, a mais bela, e o arremessou no salão onde estavam todos os convidados. 3 das deusas ali presentes, Atena, Hera e Afrodite, reivindicaram o pomo para si próprias e começaram a brigar e jogar comida para todo lado. Para resolver a disputa, Zeus mandou que as 3 se submetessem ao julgamento de um mortal, que decidiria quem era a mais bela. Esse mortal era Paris, filho do rei de Troia. Zeus mandou as 3 a Paris, por intermédio de Hermes, mas cada uma das deusas tentou passar a perna nas outras, saindo mais cedo para subornar o rapaz. Atena ofereceu a Paris o dom da vitória em combate. Era grande riqueza, mas Afrodite apenas soltou os broches que prendiam sua túnica e desamarrou a cinta, também oferecendo a Paris a mais bela dentre as mulheres mortais. Então, Afrodite ganhou o pomo, e Paris fugiu com Helena que, por infeliz acaso, era casada com Menelau, rei de Esparta. Graças à interferência de Atena e Hera, seguiu-se a guerra de Troia e o resto, como dizem, é história. Hoje, em nossa era mais receptiva ao caos, Eris deu uma relaxada, e discordianistas da atualidade a associam a tudo de que estranho que entra em suas vidas, dos acontecimentos sincrônicos aos perturbadores, rompantes criativos de inspiração e festas imoderadas. Ela é meio maldosa às vezes, mas quem não é? Discordianistas também apontaram que, em meio à longa lista de dualismos que ocultistas adoram usar, os opostos humor, seriedade tinham ficado de fora. O humor é importante para a magia. Como disse um colega meu, nós somos importantes demais para nos levarmos a sério. Alguns membros do Pacto da IoT, por exemplo, usam o riso como forma de banimento, e não há nada melhor que a risada para fazer desinflar o ego de ocultistas pedantes, que se enchem de si com quem nos deparamos de tempos em tempos. Importante, um ritual bobo não é necessariamente menos eficiente do que um ritual feito com seriedade no rosto. A magia é divertida, se não, por que praticá-la? Diferentemente dos vários sistemas mágicos que se baseiam em um passado mítico ou derivado da história, como Atlântida, Lemúria, Albion, etc., a magia do caos trabalha livremente com elementos de ficção científica, física quântica e do que der na telha de quem a pratica. Em vez de tentar recuperar e manter uma tradição ligada ao passado, e a tempos de glória, a magia do caos é uma abordagem que permite usar qualquer coisa que se acredite ser útil como um sistema temporário de crenças ou símbolos.
O que importa são os resultados que se tira disso, não a autenticidade do sistema em uso. Por isso a magia do caos não é um sistema, ela utiliza sistemas e incentiva quem a prática a elaborar o seu próprio, o que confere à magia um tom verdadeiramente pós-modernista. Desnecessário dizer. A magia do caos logo ganhou uma reputação macabra. O que se deu por 3 fatores. Primeiro, pela abordagem massa pronta, faça você mesmo, que fez com que muitas escolas mais tradicionalistas torcessem o nariz. Segundo, porque muitas pessoas associavam o caos à anarquia e a outras ideias negativas. E, terceiro, porque algumas publicações sobre magia do caos ficaram famosas por serem blasfemas, macabras e perigosas, o que não era bem verdade, mas acabou gerando maior atração e encanto para quem precisava de uma massagenzinha dessas no ego. Embora houvesse ordens satânicas na época em que a magia do caos estava se desenvolvendo, elas definitivamente não se promoviam tanto quanto outros grupos ocultistas. Assim, a magia do caos era atraente tanto para quem procurava esse glamour trevoso como para quem precisava de um oponente satânico para sustentar suas fantasias de grande iluminado. O que chama atenção no desenvolvimento da magia do caos é que desde o princípio ela foi entendida como um tipo de magia experimental, e mais do que fazer experimentações com técnicas e práticas mágicas. Isso também implica questionar e pôr à prova boa parte dos conceitos que muitas pessoas no ocultismo tomam como verdades absolutas. A segunda grande onda de interesse pela magia do caos se deu no final dos anos 1980, com o surgimento de revistas ocultistas especializadas, como a Chaos International, nas quais praticantes da magia do caos divulgavam suas descobertas técnicas e filosóficas para seus iguais. O interesse em ocultismo cresceu muito nesse período, devido, entre outros fatores, ao acesso a sistemas mais baratos de editoração eletrônica, o que levou a uma proliferação de revistas ocultistas independentes e de temas mais específicos. A diversificação dos estudos esotéricos em campos separados, e quase mutuamente excludentes, prosseguiu, e foi também no final dos anos 1980 que o interesse por xamanismos de um ou outro tipo aflorou. Um elemento importante, mas muitas vezes ignorado, dos movimentos ocultistas ainda em desenvolvimento é a disponibilidade de informações em domínio público. Se formos a qualquer livraria com uma seção de ocultismo, com grande chance encontraremos toda uma gama de títulos sobre praticamente qualquer assunto, de astrologia a zen. A magia do caos, até o momento, não atingiu esse nível de visibilidade. Em vez disso, as ideias foram se disseminando no boca a boca, nas supervias de informação da internet e das redes de comunicação, em livros de baixa tiragem e revistas especializadas. Numa subcultura em que as tendências de mercado costumam criar uma ilusão de independência entre as abordagens e tradições ocultistas, os textos da magia do caos buscam uma perspectiva diversificada, movendo-se livremente entre as zonas ocultistas delimitadas pelo mercado de crenças. O desenvolvimento da ciência do caos e da magia do caos andam de mãos dadas, com sincronicidades assombrosas ou fortuitas. Por exemplo, em 1987, a Universidade de Leeds, na Inglaterra, sediou uma exposição sobre as possibilidades científicas do caos. Alguns meses depois, também em Leeds aconteceu o primeiro simpósio de magia do caos, num período em que a cidade pareceu ser um centro para atividades ligadas à magia do caos, com grupos atuantes na área, como a já mencionada IoT, o Circle of Chaos e a Leeds Order of Neuromancers. De um modo bem mágico, o caos virou moda, era a palavra da década de 1990. Desenhos de fractais saíram das telas de computadores e estamparam camisetas, cartazes de raves e cartões postais. Hoje a ciência da dinâmica não linear do caos é usada em campos tão diversos quanto a economia e a linguística, e se tornou muito popular com a personagem Ian Malcolm no filme Jurassic Park, de Spielberg. De algum modo, faz sentido que, assim como a disseminação dos computadores pessoais contribuiu com os avanços paradigmáticos que trouxeram a ciência do caos à tona, também as aplicações práticas da fórmula do caos tenham aperfeiçoado o desenvolvimento da computação, desde o uso de fractais para desenhar modelos de terrenos tridimensionais até fórmulas de compressão de dados baseada em fractais. Num nível muito básico, o caos desafia o nosso modo habitual de vivenciar o mundo.
A lógica dos fractais. Podemos dizer que o fractal se tornou o principal tema das ciências emergentes, ao mesmo tempo uma demonstração de seus princípios e uma imagem da cultura popular. A beleza e a complexidade atordoantes de imagens como as do conjunto de Mandelbrot derivam da aplicação de uma regra simples, x mais x sobrescrito 2 mais c. O termo fractal se refere a algo semelhante a si mesmo em qualquer escala. Ao examinarmos uma forma fractal, observamos variações do formato geral do conjunto, não importa o quanto se amplia a escala. Parece que, quanto mais a fundo se mergulha na imagem, mais coisas há para ver. Na estrutura do fractal, tudo se conecta a tudo. Também podemos observar essa semelhança em fenômenos naturais como montanhas, nuvens e linhas costeiras, bem como no formato de moléculas e galáxias. O fractal rapidamente se tornou uma das metáforas mais eficazes para explicar e compreender o mundo. É possível estabelecer um modelo de consciência como se sua natureza fosse fractal. De fato, grande parte do nosso aprendizado acontece na mente de modo semelhante à formação de um fractal na tela do computador. Podemos citar como exemplo os processos de pensamento criativo. Nossas ideias começam de forma isolada. Pouco a pouco, as relações entre as ideias e os conceitos começam a aumentar até que, de repente, percebemos a forma de uma nova ideia. Nosso modo de olhar as coisas afeta as possibilidades do que descobrimos. Se promovermos a amplitude de nosso aprendizado ou atenção em vez de estreitá-los ou concentrá-los demais, perceberemos uma similaridade de ideias que atravessam diferentes disciplinas e especializações. Aliás, ideias semelhantes aparecem em culturas distintas em vários momentos da história. Em certos aspectos, para o século XX o fractal é um ícone da ideia de que todas as coisas estão interconectadas em algum nível e a qualquer dado momento. A própria teoria do caos é multidisciplinar e tem sido aplicada em várias áreas, desde o estudo da epilepsia até as flutuações da bolsa de valores. De certo modo, as implicações mais impressionantes da teoria do caos dizem respeito à nossa experiência imediata e cotidiana do mundo. Passamos a aceitar como natural que os eventos ocorram numa sequência lógica e linear, então qualquer coisa que fuja a essa sequência seria de alguma forma externa à ordem natural das coisas. Essa linearidade é retratada em toda parte, da matemática à ficção popular, a ponto de estar incrustada em nossa consciência, o que nos leva a entendê-la como uma verdade absoluta. É assim que costumamos pensar nossa experiência do mundo, mas não é necessariamente como vivenciamos essa experiência. A teoria do caos, nesse sentido, diz o óbvio: um único evento pode alterar os eventos seguintes de modo a exercer um impacto enorme sobre nós. Por exemplo, é comum pensarmos que nossa existência se dá de maneira razoavelmente constante no dia a dia, ou que somos seres que só mudam depois de determinado período. A teoria do caos nos mostra a complexidade por trás dessa aparente simplicidade. Basta olhar para o nosso modo de tratar a consciência. Costumamos dizer que a consciência tem um estado normal, e que qualquer coisa diferente disso é um estado alterado de consciência. No entanto, estamos o tempo inteiro transitando entre estados de consciência. Ora estamos cientes do que está ao nosso redor, ora lembramos de algo por um breve momento, esbarramos em uma fantasia, nos concentramos em um trecho do nosso monólogo interno, no fragmento de uma música ou de um jingle qualquer que se repete na nossa mente, entramos em devaneio, pensamos na direção que tomamos rumo a futuros possíveis, e por aí vai. Quando consideramos que, a qualquer momento, nossa consciência pode se mover simultaneamente em múltiplas direções, essa ideia geral de um estado normal de consciência se mostra um tanto rasa. A consciência funciona por analogia, de forma gradual, não como algo estanque. A potência da teoria do caos enquanto modelo está na possibilidade de abarcar uma ampla variedade de fenômenos que escapam às teorias anteriores. Antes de surgir esse conceito de caos, a ciência estudava os fenômenos isolando os elementos de um acontecimento ou situação. Por exemplo, é comum que a gente isole os nossos sentidos uns dos outros para poder compreendê-los. Essa abordagem pode nos ensinar muita coisa sobre cada um deles, mas não serve para descrever com precisão o nosso modo de experimentar os sentidos.
Nossa tendência como seres humanos é tratar o mapa como território, isto é, agir como se os modelos que usamos para interpretar a experiência fossem na verdade a própria experiência. Um dos argumentos propostos pela teoria do caos é que nenhum modelo é capaz de descrever algo com total precisão, podemos apenas fazer aproximações. Já se produziu muita coisa sobre o princípio da incerteza de Heisenberg para demonstrá-lo no nível matemático. Uma versão do princípio da incerteza que se tornou um lema para magistas do caos é a famosa frase atribuída a Hassan e Sabba: nada é verdadeiro, tudo é permitido. Se nada é verdadeiro, então a comprovação de algo se torna irrelevante, e a responsabilidade, a permissão para as ações e crenças de cada um recai sobre o indivíduo. Se nada é verdadeiro, então tudo é arte, jogo e faz de conta. Assim, cada um pode escolher suas crenças e atitudes sem a necessidade de validá-las como algo científico ou verdadeiro. Por mais que isso seja bem óbvio, parece que nossa tendência é agir como se não o fosse. Verdades individuais de caráter essencialista só se sustentam se ignorarmos rigorosamente qualquer coisa que não se conforme a um sistema de crenças em particular. Assim sobrevivem as crenças, mesmo quando há uma relativa ausência de provas para sustentá-las. A magia do caos reconhece o poder e a maleabilidade das crenças, e por isso as usa como ferramentas de magia. O fato de podermos, em instantes, permitir que as crenças formem as bases de nossa interpretação da realidade nos permite manipular essa habilidade para propósitos mágicos. Modelos de magia. Um modo geral de conceber a magia costuma ser alterado quando o pensamento passa por uma mudança geral de paradigma. Até pouco tempo atrás, num sentido histórico amplo, o modelo de magia adotado por magistas era o espiritual, que defende a existência de outros mundos habitados por vários panteões de entidades distintas e elementais, demônios, anjos, deusas, deuses etc. A tarefa de magistas ou xamãs seria desenvolver, ou herdar, um mapa que lhes permitisse estabelecer relações de amizade, ou contatar parentes, nesses outros mundos. A partir disso, haveria interação com esses espíritos de modo a fazê-los realizar o que lhes for pedido. Por isso sacerdotes rezam, xamãs usam cogumelos sagrados em seus orifícios para se encontrarem com ancestrais e demonologistas ameaçam e subjugam entidades vociferando trechos do Antigo Testamento. Com a ascensão da ciência no século XVIII, surgiu no Ocidente a ideia de magnetismo animal, a primeira manifestação do modelo energético da magia. Esse modelo enfatiza a presença de energias sutis que podem ser manipuladas por meio de uma variedade de técnicas. E logo vieram Edward Bulwer-Lytton, com a ideia da energia vril, Eliphas Levi e a luz astral, os médiuns e o ectoplasma, bem como versões populares ocidentalizadas de prana, chakras e kundalini, culminando na energia orgânica de Wilhelm Reich. A etapa seguinte desse desenvolvimento veio com a popularização da psicologia, sobretudo por conta do frisson psicanalítico de Freud, Jung e companhia. Nessa fase, os outros mundos tornaram-se mundos interiores, os demônios foram realocados para o inconsciente, e os mestres ocultos se revelaram como manifestações do eu superior. Posteriormente, para algumas pessoas que defendiam esse modelo, as cartas de tarô deixaram de ser um sistema mágico divinatório para se tornar ferramentas de transformação pessoal do mesmo modo que deusas e deuses antes vistos como entidades reais, passaram a ser figuras arquetípicas ou símbolos psicológicos. O paradigma em ascensão atualmente é o modelo cibernético, uma vez que adentramos cada vez mais na cultura da informação. Esse modelo afirma que o universo, apesar das aparências, é de natureza estocástica. Nesse sentido, a magia seria um conjunto de técnicas usadas para provocar uma tempestade neurológica no cérebro e suscitar com ela flutuações microscópicas no universo, as quais, por sua vez, levam a mudanças macroscópicas de acordo com a intenção de quem fez a magia. Vide a ciência do caos, o efeito borboleta e tudo mais. Um outro exemplo que vem ganhando destaque nesse modelo cibernético é a ideia New Age de que cristais funcionam do mesmo jeito que chips de computador.
Há sinais de que esse modelo remete ao modelo espiritual, e a elegância de sua simplicidade se evidencia quando nos distanciamos de seu jargão esquisito e de suas comprovações matemáticas. Cada modelo tem sua própria atratividade e encanto, com pessoas que o defendem e o criticam de todos os lados. Muitos manuais de ocultismo combinam elementos dos modelos espiritual, energético e psicológico sem maiores problemas. Se tivermos de explicar toda essa esquisitice para uma pessoa cética ou que não se interesse pelo assunto, provavelmente o modelo psicológico será o melhor caminho. Hoje, as pessoas que endossam o modelo espiritual, desde que suas próprias convicções não sejam pagãs ou ocultistas, costumam se achar as detentoras de direitos exclusivos sobre o uso dos espíritos. Se a pessoa for fã de computadores ou doida por fractais, aí pode recorrer sem medo ao paradigma cyberpunk. De modo geral, cientistas só costumam aceitar o que pode ser elaborado com uma fundamentação científica. Até recentemente, a acupuntura, por exemplo, era explicada sob o modelo energético e só deixou de ser desprezada pelo estabelecimento científico quando começou a ser dito que ela estimulava a liberação de endorfinas. Agora, quase todos os setores de fisioterapia nos hospitais possuem um kit de agulhas. Há magistas que preferem um ou outro modelo, mas transitar entre eles conforme a situação pode ser útil. A capacidade de explicar e descrever alguns aspectos da magia varia entre os diferentes modelos. O espiritual, de longe o mais antigo, dá conta de praticamente qualquer aspecto da magia. O psicológico, embora útil para enxergar a magia como um processo de desenvolvimento pessoal, tem dificuldade em lidar com algumas situações, como quando um xamã roga uma praga em algum forasteiro que A. Não acredita em magia. B. Não percebeu que o xamã tentava estabelecer um contato visual e C. Mesmo assim acabou com o corpo cheio de urticária. Quando usamos um único modelo mágico, mais cedo ou mais tarde o universo nos coloca diante de alguma coisa que não se encaixa nos nossos parâmetros. Quando passamos mais tempo defendendo nosso modelo do que o modificando, é porque está na hora de marcar mais uma sessão de descondicionamento. Por favor, procurar o consultório mais próximo.